1. Estudos para concursos, Direito Constitucional, para a LESP. Tipo, respondendo questões. Questão. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios do Distrito Federal, constituinte Estado Democrático de Direito, tem como fundamentos. Daí, essa é uma questão, né? Essa, na verdade, essa coisa cai pouco, mas é o artigo 1 da Constituição, né? Da formação. Costuma uma sociedade livre, justa e solidária, certo? Soberania e valores sociais do trabalho, certo? Tem como fundamentos. Tem tipo três fundamentos, né? A independência nacional e o pluralismo. Independência nacional e pluralismo político, certo? Igualdade entre os estados e garantir o desenvolvimento nacional, certo? Repúdio ao terrorismo e o racismo, certo? Agora me lembrou, só de ler esses enunciados, me lembrou dos problemas dessas questões. Eles colocam os fundamentos com coisas das coisas internacionais aqui, né? De coisas, fundamentos com outras coisas. Ou seja, a maioria todas essas coisas aqui são certas, tá tudo certo. Só que elas não são fundamentos. Então, vou ter um fundamento. Uma coisa que pode ser considerada um fundamento, né? Independência nacional e pluralismo político, esse aqui é internacional. Repúdio ao terrorismo e racismo, obviamente, é internacional. Igualdade entre Estados e garantia do desenvolvimento nacional. Igualdade entre os Estados. Fundamentos da igualdade entre os Estados e garantia do desenvolvimento nacional. Eu acho que esse aqui pode-se dizer que parece um fundamento, mas é uma coisa dos objetivos, né? Soberania e os valores tem como fundamento soberania e os valores sociais do trabalho. Acho que pode ser isso aqui. E o objetivo, é isso aqui, agora eu lembrei também. Pode separar essas questões aqui, confundem, fala com um monte de coisa certa. E tem os objetivos, os fundamentos e tem as coisas internacionais que ficam misturando aqui. Eu vou falar aqui os fundamentos e a soberania e os valores sociais do trabalho. Vamos ver, gabarito. Acertamos. Daí, o construir uma sociedade livre, justa e solidária é um objetivo. O A independência nacional e pluralismo político é uma coisa internacional. O repúdio ao terrorismo e ao racismo é um treco internacional também, do artigo 4, inciso 8. Na verdade, eu acho que o pluralismo político também pode ser considerado uma coisa, um dos fundamentos do treco, mas do jeito que é escrito aqui tá meio estranho. Acho que está misturando aqui uma coisa, um fundamento com uma coisa das políticas internacionais, né? E o último, a igualdade entre estados e garantir o desenvolvimento do nacional é objetivo também. Próxima questão. A Guarda Civil da Vunesp também, né? É correto afirmar a concessão de asilo político. Coisas de asilo político estão lá naquelas coisinhas do artigo 4 de internacional. Engraçado, nos últimos concursos que eu fiz não tinha quase nada, não tinha nenhuma coisa dos princípios, das coisas basilares do Brasil, né? O artigo 1, 2, 3 e 4. Só caía as coisinhas de direitos fundamentais das pessoas, né? O artigo 5, que na verdade cai aqui também, e as coisas dos direitos sociais às vezes. Depois desses dois, na verdade os direitos sociais também caem poucas vezes, na verdade. Normalmente só cai só o artigo 5 dos direitos fundamentais e depois cai a administração, que cai junto, que é tipo misturada a coisa da administração junto com a coisa do direito administrativo, que cai no concurso. E por fim, algum capítulo que é proveniente, importantíssimo para o conteúdo do concurso. No caso daqui da LESP, deve ser o capítulo do Poder Legislativo e alguma coisa da Assembleia Legislativa, algum capítulo da Assembleia Legislativa, né? Eu devia dar uma consultada. Vamos lá. Primeira fala da concessão de asilo político, são as coisas internacionais, né? As coisas internacionais de asilo político é basicamente de crimes. Só a única coisa que não, falei errado. Estou falando da deportação, né? O asilo político é uma coisa totalmente diferente. O Brasil concede asilo político e tem as hipóteses lá no Treco de Direitos Internacionais no artigo 4? Sei lá. Vai, primeira questão. Está contemplando na Constituição da República Federativa do Brasil como um dos fundamentos, não é um fundamento. É uma coisa que julga as coisas em relações internacionais. Está errado. Não está contemplada na Constituição República Federativa do Brasil. Isso é errado, está contemplada. Está contemplada na Constituição República Federativa do Brasil como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Não é um dos fundamentos. Não está. Tipo, essa aí é estranha, porque ela é a mesma coisa que está escrita na.
na primeira, né? Só que ele fala Estado Democrático de Direito, enquanto no treco fala República Federativa do Brasil. Estranho. Próximo. Não está expressamente previsto, mas explicitamente nos princípios constitucionais? Não. Está expressamente. Essa coisa, asilo político, a Constituição de asilo político está expressamente escrita lá. E o último está contemplado na Constituição Federativa do Brasil como um dos princípios que regem as relações internacionais. Esse aqui, obviamente. E a resposta é a E. Essa aqui é engraçada. Não teve uma mistura entre objetivos e coisinhas, né? Próxima questão. As coisas parece vendo aqui, parece que as coisas de asilos políticos, as coisas internacionais estão no artigo 4. Eu vou anotar aqui. Artigo 4, internacionais. Artigo 1 dos fundamentos. Por que eu estou anotando? Porque eu vou anotar quantas vezes essas questões saem questões desses tipos. Já caiu uma questão de internacional e já caiu uma de fundamentos. Agora, tá pausa, né? Próximo questão. Nos termos de Constituição da República Federativa do Brasil, todo o poder emana do povo que o exerce. Tá certo isso aqui. Daí tinha que completar a frase. Isso aqui é uma frase da Constituição. Tinha que completar a frase. Primeiro o enunciado diz, por meio dos poderes da União, que o exerce por meio dos poderes da União. Não, isso aqui tá errado. A frase era uma coisa de representantes eleitos que está no segundo tipo. Por meio de representantes eleitos, tá certo? Ou indiretamente, por meio de empresas contratadas para esse fim. Empresas contratadas? Errado. Eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Os diretamente são os remédios constitucionais, sabe? Tipo o plebiscito e outras coisas. Esse aqui é o mais certo. Mas vamos ver os teus. Já vi dois enunciados. E acabou. Bom, desses três enunciados eu já acertei. Aquele lá, por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. O artigo está no parágrafo único do artigo 1 de Fundamentos da Constituição do Brasil. Próxima questão. Quer dizer, vamos julgar os enunciados, os erros dos próximos enunciados. Por meio dos poderes da União na promoção, bem como é da interferência dos poderes constitutivos. Errado, não é isso que está escrito. Pela promoção do bem comum, as garantias de independência dos poderes constituídos. Isso aqui é algum tipo de fundamento? Não, não lembro disso. Próxima questão. Conforme dispõe a... Só tem três enunciados aqui. De novo, julgue certo e errado, tá? Conforme dispõe a Constituição Federal em relação aos princípios fundamentais, assinale... Princípios fundamentais? Princípios fundamentais. Que isso? Está escrito. Acho que princípios fundamentais estão escritos onde? No artigo 2? Assinale a alternativa. A cidadania e a soberania são princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Ué, você está falando de princípios fundamentais, vai falar dos princípios de relações internacionais? Bom, na verdade, eles, os princípios são parecidos, na verdade. Cidadania e soberania. Tá errado. Próximo, todo o poder emana do povo, certo? Princípios fundamentais. Que o exército por meio de seus representantes eleitos indiretamente. Não, diretamente, nos termos da Constituição. Errado. São poderes da União independentes. Isso aqui está errado, essa coisa de independentes. Não é essa frase que usa. São poderes da União independentes. Não são independentes, entende? É o ao contrário de dependentes. Não são dependentes. Interligados, independentes e interligados entre si.
o legislativo e o judiciário. Olha, só colocaram na enunciado, só colocaram dois poderes, o legislativo e o judiciário. Cadê o executivo, hein? Bom, para mim, todos esses enunciados que eu estou vendo agora estão errados. O primeiro é um fundamento do Brasil, não é um fundamento das relações internacionais. O segundo era todo poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes. Daí tinha aquela coisa do indireto, que estava errado. O terceiro também estava errado por causa da coisa independente, estava só dois poderes, estava errado. Vamos ver os dois próximos enunciados para eu julgar se está errado. Os dois dos princípios fundamentais. O quarto enunciado diz: os valores sociais do trabalho e repúdio ao terrorismo constituem objetivos da República Federativa do Brasil. Por que está falando de objetivos, né? Quando fala de outra coisa, me quebra a cabeça. Se eu devia considerar como errado, né? Os valores sociais do trabalho é um dos fundamentos, né? Princípios fundamentais, um dos fundamentos. E o repúdio ao terrorismo é o. O repúdio ao terrorismo é um dos princípios das relações internacionais. Ou seja, isso aqui está misturando duas coisas. E ainda ele diz no final: constituem objetivos. Tá vendo? Tá mó estranho isso aqui. Ela mistura três artigos da Constituição. Estranho. O último diz: a República são princípios fundamentais. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social, cultural entre os povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Isso aqui é um objetivo. Que droga, meu. Bom, eu vou dizer que esse é o último, só para chutar, porque eu estou considerando tudo errado. O princípio é o último. E daí a questão fala que no enunciado quarto, o primeiro é um fundamento, então acertei. O repúdio ao terrorismo é um princípio de relações internacionais, então acertei. E os objetivos não são objetivos. Isso está errado. E a última eu acabei acertando por causa que é bonitinha, né? Escolhi ela porque é bonitinha e as outras e um monte de erros. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural entre os povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade americana, a comunidade latino-americana de nações. Isso aqui está realmente escrito na Constituição. Esse é um tipo de texto que eu falaria assim. Se eu não tivesse estudado, eu falaria. Eu não lembro de ter lido isso aqui na Constituição, não. E daí eu teria medo de escolher e acabaria chutando alguma coisa que não tem nada a ver, né? Alguma das coisas que eu já tinha falado que eram erradas. Bom, isso aqui tá certinho, mas essa aqui não estava querendo escolher ela, por causa que ela parece um objetivo, na verdade. Próxima questão. No tocante à temática dos direitos e garantias fundamentais, essa nele é a alternativa. Direitos e garantias fundamentais. O primeiro fala: o regime jurídico das liberdades públicas protege as pessoas naturais brasileiras ou estrangeiras, obviamente, residentes no Brasil, mas não as pessoas jurídicas. Proteção de pessoas jurídicas? Não lembro disso. Droga de coisas que eu não lembro de textos. Você quer que eu lembre todo o texto, meu? Próxima questão. Próximo enunciado. A Constituição Federal, segurando a doutrina, adotou a Constituição Federal, segundo a doutrina, adotou o princípio da igualdade de direitos, prevendo uma igualdade de possibilidades virtuais. Que droga de possibilidade virtuais é essa, meu? Mais confuso ainda. Bom, eu vou falar que tudo que tá confuso tá errado. Próximo terceiro enunciado. Os direitos e garantias fundamentais enunciados na Constituição não se aplicam aos estrangeiros em trânsito pelo território nacional. Errado, elas aplicam-se ao tancho. Finalmente, mas que dá para julgar direito que é errado, certo? Vamos voltar, já que só tem três enunciados aqui. Regime jurídico das liberdades públicas. Um regime jurídico das liberdades públicas protege as pessoas naturais, brasileiras ou estrangeiras, certo? Residentes no Brasil, certo? Mas não as pessoas jurídicas, certo? O que significa proteger as pessoas jurídicas? Significa que ela é uma pessoa jurídica julgada pelas leis de regime jurídico brasileiro e uma empresa jurídica não é protegida? Na verdade, não está falando nada de coisas estrangeiras. Então, essa aqui é meio ampla demais. Não dá para entender. Então, eu vou dizer que está tudo errado nesses enunciados. O primeiro enunciado está errado por causa que ele está falando dos direitos e garantias, está falando de pessoas naturais brasileiras. Ou seja, o erro era uma coisa zoada que não dá nem para perceber quando eu li o enunciado. O erro está falando de pessoas naturais. Tá, no enunciado, quer dizer, no enunciado está escrito pessoas naturais, mas isso é um termo que quebra o projeto do enunciado.
pessoas naturais, pessoas físicas e jurídicas. São se deve seja as liberdades públicas aqui. Tá errado por causa que ele tira as pessoas jurídicas daqui, tá? O segundo enunciado tá errado. Vamos ver. Tá certo, ó. Essa coisa de possibilidades virtuais, que é confusa pra caramba, tá certa. Vamos ver ele de novo. Constituição Federal, segundo a doutrina, adotou o princípio de igualdade de direitos, prevendo uma igualdade de possibilidades virtuais. Esse termo de possibilidades virtuais deve ser uma droga, meu. Deve ser uma coisa, um sinônimo de alguma coisa, meu. O segundo tá errado por causa não se aplica a estrangeiros. O terceiro, quer dizer. Próximo. Próximo enunciado. A conquista constitucional da liberdade religiosa trouxe a proibição do ensino religioso como disciplina das escolas públicas. Isso aqui, obviamente, está errado, porque o primeiro enunciado cancela, quer dizer, o segundo enunciado é, ao contrário, é contra o primeiro enunciado. Né? Se conseguir uma conquista de liberdade religiosa, como é que vai ter uma proibição de ensino religioso de disciplina das escolas públicas? Está errado. Isso aqui é com base no artigo de Direitos Fundamentais. Meu primeiro erro. Troca de caneta que não escreve. Deixa eu trocar de caneta. Quer dizer, essa caneta escreve bem, só que ela. Toda hora que você para de escrever com ela, ela fica um tempo sem escrever, a menos que você faça um monte de coisinha. Acerto, acertos. Um erro. 5 acertos, um erro. Tá. Próxima questão. Próximo cenário, quer dizer, julgar certo ou errado. A Constituição impede a violação das comunicações telefônicas. Errado. Tem uma hipótese de violação de comunicações telefônicas para investigações. Tá no próprio artigo 5 mesmo. Ainda que, ele fala, ainda que por ordem judicial, haja ordem judicial autorizando. Se a ordem judicial não impede, não é violação. Tá errado. Isso aqui é com base no artigo 5, inciso 12, né? Esse artigo 5 é mais difícil, porque tem mais de 50 coisas. Mas a maioria, o problema dos artigos, das questões de artigo 5, é que basicamente a maioria delas dá para acertar com sentido comum, né? Artigos, questão 7. Assinar a alternativa correta de acordo com a Constituição Federal, uma coisa que está expressamente escrita. Primeiro, enunciado, a lei considera crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Droga, uma questão de lembrar os crimes inafiançáveis e indescritíveis, né? A lei considera crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Tem o racismo, tem os crimes hediondos, tem os crimes de terrorismo. Forças Armadas são consideradas terrorismo também, né? Proibidos. Daí cada um ganha um nível extra de pontos. Vamos voltar. Crimes considerados inafiançáveis e imprescritíveis. O que significa isso? Significa que eles são. Que eles não são. É impossível se satisfazer dessas coisas. Bom, inafiançável e imprescritível é a prática de tortura, tá certo? Tráfico do ilícito de entorpecentes e drogas afins. Eu acho que sim. O terrorismo também. E os definidos como crimes hediondos. Eu acho que todos esses aqui são considerados crimes imprescritíveis, inafiançáveis e imprescritíveis. Então vamos para o próximo segundo. Vamos ver se eu consigo achar erros nas outras coisas. A lei não poderá prever. Tipo, se essa aqui estiver errada, é basicamente a separação entre os crimes inafiançáveis ou imprescritíveis. Tipo, aqui nessa frase aqui eles estão enunciando que todos esses caras aqui são as duas coisas. E tem crimes que são as duas coisas. Tem crimes que são inafiançáveis, tem crimes que são imprescritíveis e tem os crimes que são indispensáveis de anistia. Próximo. Eu acho que o terrorismo pode ser considerado o treco de anistia. E os hediondos, né? Bom, próximo, próximo, próximo. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui bem mais certa que não me confunde com esse aqui. A lei não poderá prever que o civilmente identificado seja submetido a uma identificação criminal. E essa aqui é uma tá errada, porque ela é confusa.
Tá colocando as coisas ao contrário. A lei diz assim. A lei, na própria Constituição, diz que a pessoa que foi civilmente identificada não pode ser submetida a uma identificação criminal, entendeu? Ou seja, se a pessoa se tem um medicamento, você não pode prever que ela é um criminal, um criminoso, entendeu? A lei não poderá prever. A lei pode prever que o civilmente identificado não seja submetido a uma identificação criminal. É isso que está escrito na lei. Está errado isso aqui. Segundo, o terceiro enunciado diz: o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Certo? Salvo nos casos de alta periculosidade. A primeira parte está certa, a segunda parte está errada. Não existe essa disposição de alta periculosidade. A única coisa que está disposto aqui é que a pessoa que é considerada perigosa, ela pode ser levada com algemas, mas normalmente as pessoas são presas sem algemas, a menos que ela seja considerada perigosa, parece, porque quebra a dignidade dela, parece. Ou seja, daqui eu encontrei dois erros e o enunciado primeiro é uma está extremamente confuso, mas eu considerei ele certo. Então, vamos ver. Artigo 5, XL 15, 3 mais 3T mais H, 2 igual a 2I. Daí 3T, terrorismo, tortura e tráfico. São os 3T's, certo? Daí mais o hediondo é igual a 2I. Ao 2I igual a imprescritíveis e inafiançáveis. Ou seja, aqui ele fala de tortura, certo? Tráfico, certo? E terrorismo, certo? Ele fala dos 6T's. E depois ele fala crimes e os definidos como crimes hediondos. 3. Ué, ele falou de todos aqui. Daí igual a 2i seria indefensável e imprescritível. Será que o i é diferente? A soma, quer dizer, aqui no gabarito tá uma coisa engraçada que faz parecer que tá certo. Deixa eu ver. É, não consigo entender, na verdade, não. Esse aqui eu errei de novo. Segundo erro. Que bom, vamos estudar mais, né? Droga de caneta que não escreve, meu. Vou ter que trocar por uma caneta nível básico. Ah. Deixa eu colocar aqui. 3T mais H é igual a 2I. Eu não entendo o que significa esse gabarito estranho. Depois ele fala ação de grupos armados. Ele é um dos crimes aí que tá nessas coisas de inafensáveis e trecos. Ação de grupos armados com armas é igual a 2 I ao quadrado. Por que I ao quadrado? Tipo todo mundo? E depois tem um NAC. NAC. Não sei. Não sei o que significa NAC. O próximo fala além do poderá prever. Esse aqui eu acertei. A razão, que tá errado, né? O terceiro fala do quê? O terceiro fala do direito de identificação, tá certo. Por causa do salvo nos casos de periculosidade. Tá errado.
Vamos julgar os próximos enunciados. Só tem 4 enunciados, né? Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. E essa aqui tá certo. Bom, se tivesse essas opções eu poderia ver, acho que essa aqui tá muito óbvio, né? Bonitinho. É um direito fundamental da pessoa não ser presa. Próxima questão. Considere que Mário sequestrou Luísa há 2 meses. Loucão, né? Uhum. E que a mantém em carcere privado durante todo esse tempo. Lucas é vizinho de Mário e durante a noite do dia de 10 de novembro ouviu a Luísa gritando, pedindo ajuda. De acordo com a Constituição, é correto afirmar. É interessante essa frase, essa questão, né? Porque normalmente não aparece esse tipo de situações hipotéticas nessas questões que falam desse direito. A coisa desse direito é a invasão da propriedade. A invasão de propriedade só pode ser feita por um policial. E ela só pode ser feita com um mandato de busca, entende? De direito. Mas existem exceções em que o cidadão também é considerado para invadir uma propriedade. Ele só pode invadir uma propriedade para prestar ajuda. Prestar ajuda do quê? De um crime que esteja sendo um crime. No caso aqui, a pessoa está sendo torturada e ela está pedindo ajuda, gritando. Isso é um sinal bem fatídico de que está acontecendo um crime ali, entende? E o segundo seria uma causa de desastre natural. Por exemplo, aconteceu um terremoto ou uma inundação, no caso de um lugar bem urbano, que nem aconteceu recentemente, tristemente. E um caso que, por exemplo, a construção da casa foi construída em um lugar ou foi construída mal feita e acabou acontecendo um desabamento na casa. Três tipos de desastre, a pessoa poderia ter o direito de invadir essa casa para prestar socorro a essa pessoa que está em perigo. Nos desastres e no crime também para ajudar uma pessoa, né? Daí, ou seja, aqui nessa questão eu teria que encontrar a alternativa que fala que a pessoa pode entrar na casa. E depois e fala alguma coisa que e não fala alguma coisa que impede ela de ter o direito de entrar na casa, né? Dizendo, é correto afirmar que, como a casa é um asilo violável do indivíduo, Lucas apenas nela poderá penetrar para prestar socorro sem o conhecimento de Mário durante o dia. Esqueci essa coisa aqui do dia, né? Que eu falei no começo, mas esqueci de complementar. Essa coisa de entrar de noite só pode ser com essa coisa aí que eu falei, de entrar para prestar socorro, que nem no caso aqui. E ou prestar socorro, que nem o caso aqui. Só pode entrar de noite nessas coisas aqui e no caso de crime. Um policial também só pode entrar no caso de crime também. No caso aqui, a pessoa aqui, como é que ela era? Lucas. A Lucas podia entrar na casa durante o dia. No caso aqui, durante a noite. Ele pode entrar durante a noite aqui porque ele está cometendo um crime, entende? Independentemente de ser caso de desastre ou com o fim de o próximo segundo enunciado fala, independente de ser caso de desastre ou com o fim de prestar socorro, Lucas poderá penetrar na casa de Mário sem seu consentimento em qualquer horário. Obviamente está errado, porque está muito errado, né? Não tem nem como você falar que isso aqui está certo. É engraçado essas questões das FUNEPs. Tem umas questões muito erradas e umas questões que faz você confunde você. Uma pessoa só pode ser a pessoa só pode entrar na casa durante o dia, é o normal. Na noite só pode ser com desastres, com crimes crimes óbvios, ó, que nem esse caso aqui, e para salvar pessoas. O terceiro, agora vamos ver o terceiro, julgando, já que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela poderá penetrar durante a noite sem consentimento do morador. Bom, você pode dizer que isso aqui está certo, que nem a Constituição Federal, que é algo que perguntou na questão. A pergunta só não falou nada da hipótese aqui. É uma hipótese interessante que leva em consideração essas questões, mas a questão só pergunta o que está escrito na Constituição, certo? Até aqui está certo. Ainda que em caso de flagrante delito. Daí errado isso aqui. Em caso de flagrante delito, a casa pode ser violada para salvar uma pessoa e o policial, e no caso de policial, ele pode prender a pessoa.
Somente em caso de desastre, Lucas poderia penetrar na casa de Mário sem sua autorização expressa. Isso está errado, né? Flagrante delito também pode. É o caso. A casa é asilo inviolável do indivíduo, mas Lucas poderá penetrar na casa de Mário durante a noite sem sua autorização. Do Mário, né? Expressa para prestar socorro a Luísa. Está certo. Você pode dizer também que. Imaginar que isso aqui seria estranho, mas. Eu nem devia tentar criar uma situação aqui, né? Vamos falar aqui. Imagina que a pessoa tá lá, tá passando na casa. É claro que ela não sabe que tem um crime em delito lá de sequestro, né? Mas ele ouviu socorro. O que é o socorro? É uma pessoa que necessita de ajuda, né? Daí eu vou lá. Ah, uma pessoa está pedindo socorro. O que eu faço? Ah, ela está dentro dessa casa. O que eu faço? Vou ajudar, né? Bum, bum, bum. Daí eu tenho, se ela está pedindo socorro, eu tenho direito e a permissão do poder público para invadir a casa para tentar encontrar ela e ajudar ela, né? É isso que está escrito. E está certinho, acertamos. Deixa eu anotar aqui. Certo. Próxima questão. Agora é sobre coisas de naturalização. Tem bastante questão dessa aqui, né? Naturalização, natos e também deportamento, né? Suponha que Joana é brasileira naturalizada, ou seja, ela viveu aqui por uns anos, não cometeu crimes e conseguiu a naturalização e tem casa aqui. Ela praticou 2 crimes de homicídio que resultaram na morte de Leonardo e Sandra. Daí esses crimes são coisas que fazem ela virar, ser, como é que se diz, fazem ela virar uma pessoa que pode ser deportada. Mas essa coisa aqui dos crimes é engraçado, né? Basicamente, só se esses crimes aqui foram feitos antes dela virar brasileira. Se ela virou brasileira, ela é julgada pela lei brasileira, entendeu? Vamos lá. E daí tá falando aqui um extra escrito ambos brasileiros, mas na verdade isso não importa. Porque se lembra, né, nas questões anteriores, brasileiros e estrangeiros são protegidos pelos direitos brasileiros. Voltando, não tem diferenciação entre eles. Daí ele fala, de acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar que Joana, sobre a Joana, não será extraditada e não será levada à prisão ou nela mantida. Daí isso estaria certo, mas só no caso se esses crimes de homicídios que ela fez tivessem sido ocorridos antes da coisa, né? Vamos ver o segundo enunciado. Quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança, não será extraditado, não será levado à prisão com uma hipótese de liberdade provisória? Nada a ver, meu. Errado. Segundo enunciado. Apenas poderia ser extraditada por uma decisão do STF. Certo? Acho que o STF é importante para falar de extraditação. Mas vamos lá. Se cometesse o crime político, opa, isso aqui é errado. Porque se lembra que nos próprios fundamentos da República diz, e nos relacionamentos internacionais, uma pessoa não pode ser extraditada por crime político. E ela fez um crime de homicídio, então não tem nada a ver, né? E, então tá errado isso aqui. Vamos ver os próximos enunciados, né? Tá, tá, tá. Parece que eu errei essa aqui. Porque a primeira enunciado estava certo. Ela não será extraditada e não será levada à prisão nela mantida. Certo, eu falei isso. Quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Certo. O problema é que eu assumi que ela estava errada por causa que não tinha a hipótese certa. Basicamente, as pessoas são só as pessoas estrangeiras que foram naturalizadas só são extraditadas por crimes que elas fizeram antes da antes de se naturalizar e pelo crime de tráfico ilícito de drogas. Mas não estava nenhum desses coisas escritos aqui, então achei que estava errado. Na verdade, eu posso estar errado sobre uma coisa. Acho que é possível que só seja uma coisa que a pessoa naturalizada seja extraditada pelo crime de drogas antes da naturalização. Ou seja, o que eu quero dizer é que é possível que eu esteja errado sobre o crime hediondo aqui da morte, de matar uma pessoa, de homicídio. Acho que ele não é considerado para extradição, não. E na verdade nem faria muito sentido ela ser neutralizada por matar brasileiros, né? Com certeza o Brasil ia querer julgar uma pessoa que matou brasileiros na lei, com a lei brasileira, certo?
O próximo enunciado diz: terá concedido sua extradição e serão admissíveis do processo as provas obtidas por meios ilícitos. Daí essa aqui está totalmente errada, né? Primeiro, não seria, já que ela é neutralizada, acho que dá para assumir que eu estava errado mesmo. Só pode ser extraditado pelo crime de tráfico de drogas antes da naturalização, que não foi o caso aqui, né? Não falou nada sobre isso. Próximo. Terá concedido sua extradição. Errado, ela não pode ser extraditada. Serão admissíveis no processo as provas obtidas de meio ilícito. Errado, não pode ser usadas provas de meio ilícitos. E, tendo em vista a gravidade dos crimes cometidos. Nada a ver. Próxima questão, próximo enunciado. Não será extraditada, mas caso seja presa, ela não terá direito à identificação dos responsáveis por sua prisão. Obviamente, nos direitos fundamentais dizem que ela tem direito à identificação de responsáveis. E é óbvio que a gente acabou de decidir isso, né? Ela não é extraditada. Segundo e último, será extraditada. Errado, porque ela não é extraditada. Após o devido processo legal, obviamente tem um processo legal, né? Poderá sofrer pena de banimento. Não existe pena de banimento, né? Isso aqui é importante, engraçado falar isso. Basicamente, na Constituição está escrito as penas que são impossíveis e não podem ser feitas. E basicamente é a tortura, né? Não tem pena de tortura. Tem, claro, na questão que está escrita isso, tem as ressalvas que é a guerra declarada. Bom, mas esquece a guerra declarada. Basicamente não pode ter penas de perpétuas, ou seja, perpétua significa para sempre, não pode ter penas certas, não pode ter penas de trabalhos forçados, não pode ter penas de banimento também. Esses são os básicos. Não pode ter pena de tortura. Daí aqui no gabarito tem falar algumas penas que não tem, né? Não pode ter pena de morte, não pode ter. Tinha esquecido de falar da pena de morte. A pena de morte é basicamente o que tem a ressalva da guerra declarada, né? Pode ter pena de morte na guerra. Salvo guerra, tá? Escrito? Isso. Próxima questão. Deixa eu ver uma coisa. Quantas questões tem? Acho que essa é a última questão. Parece que essa é a última questão, né? Vamos lá. Mas ainda não terminou de estudo de direito constitucional. No tocante aos direitos e às garantias fundamentais, a Constituição Federal dispõe sobre que as associações não podem ser compulsoriamente dissolvidas, nem mesmo por decisão do Poder Judiciário transitada em julgado. Primeiro, essa coisa de associações é engraçada, né? E os professores comentam muito elas, é boa essa questão. Basicamente, tem um que confunde muito. Só um enunciado sobre isso, das associações, né? E nesse próprio enunciado diz que, primeiro, as associações não podem ser dissolvidas e tem que ter dois processos para elas serem dissolvidas. Basicamente fala assim: uma associação pode ser paralisada e para ser absolvida tem que ter dois tipos de processos para fazer isso. É isso que eu me lembro na minha mente aqui. Vamos ler agora para ler os enunciados para lembrar de tudo. Dispõe que as associações não podem ser compulsoriamente dissolvidas, isso está certo, e nem mesmo por decisão do Poder Judiciário transitada em julgado. E isso aqui é o que está errado. Basicamente, as associações podem ser sim dissolvidas por decisão judiciária, mas tem um processo todo, tem um processo duplo entre isso. Vamos voltar, eu acho. Segundo o enunciado, somente podem ter suas atividades suspensas, certo? Por decisão judicial transitada em julgado. Esse aqui pode estar certo também. Daí, isso aqui já está completando a minha mente aqui. Basicamente, ela pode ser dissolvida ou suspensa, entendeu? Só que, primeiro, cada uma tem só um nível e outra tem dois níveis, entendeu? No caso aqui, ele fala decisão do Poder Judiciário, pode ser o segundo nível para ser a dissolução delas aqui. Ainda não está completada a minha cabeça. Vamos ler o terceiro treco. Podem ser criadas independentemente de autorização. E certo, isso aqui está certo. E não podem sofrer interferência estatal em seu fundamento. Isso aqui está errado. Bom, só tem três enunciados.
eu diria que o primeiro está, o segundo parte do enunciado está errado, o segundo fala somente pode ter sua atividade suspensa por decisão judicial transitada e julgado. E eu acho que isso aqui está certo. Então vamos para a primeira. A primeira está errada porque está falando que não podem ser posteriormente dissolvidas e elas podem sim, quando tem uma decisão judicial em julgado, parece. Legal. Por isso é errado. Acertamos com o erro. A segunda fala não somente podem ser atividades suspensas por decisão judicial transitada julgada. Essa aqui está errada. A gente errou por causa que a suspensão não necessita da transitada em julgada. E o terceiro é o que está errado. Podem ser criadas independente de uma autorização, certo? E não podem sofrer interferência estatal em seu funcionamento. Quer dizer, essa aqui parece a gente errou, por causa que a gente acertou. Quer dizer, a gente assumiu que esse segundo parte do enunciado não pode ser sofrer interferência estatal, estava errado. Mas por que eu assumi que isso aqui estava errado? Porque eu considerei que essa coisa aqui de decisões do Poder Judiciário e decisões judiciais são consideradas como um tipo de interferência estatal. Mas parece que não é considerado. A interferência estatal, essas coisas de decisões e suspensões não são consideradas como uma decisão de interferência estatal e podem ser feitas. Interessante. Não podem ser feitas. O que eu quero dizer é que eu achei que essas coisas aqui são interferências estatais. E já que elas podem ser feitas, então essa aqui não contaria porque está dizendo que não podem sofrer interferências estatais. Mas parece que isso aqui, decisões transitadas julgadas, essas coisas de suspensões, não são consideradas interferências estatais. São outras coisas. Próximo. Vamos identificar os erros dos próximos enunciados, né? Depende de lei para serem criadas. Não, e errado. Não, essas não precisam de leis. A menos que elas sejam só para autarquias e coisas, decretos, né, da administração direta. Vai ler o artigo 37 para descobrir isso aí. Não podem ser atividades suspensas e não podem ter suas atividades suspensas. Errado, podem ter suas atividades suspensas. E a não ser por decisão transitada em julgado. Daí é o erro daquela segundo enunciado, né? Elas podem ser atividades suspensas e não necessita de decisão julgada para suspender as coisas das associações, né? E o último enunciado diz: independem de autorização para serem criadas, certo? E somente podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas. Tudo aqui até aqui parece certo. Por decisão transitada em julgado. E daí essa aqui é a pegadinha que aparece toda hora. Que ótimo, né? Tem um aprendizado aqui. Praticamente tem uma separação entre suspensão e compulsão, dissolução compulsória. Em cada uma, como eu disse várias vezes, cada uma tem um nível de trecos. Elas só podem ser compulsoriamente dissolvidas pela treco transitado em julgado. Decisão transitada em julgada, mas a suspensão não é necessária disso. Então essa aqui está errada porque ela coloca a suspensão com a transitada em julgado também, né? Próxima questão. Essa aqui era a última, né? Então vamos dar aqui só falando de coisas, de alguns extras de processo constitucional, porque na verdade não tem muitas questões sobre direito constitucional do processo legislativo. Parece que está no artigo 59. Eu nunca meio que li, nunca fiz umas questões de processo legislativo, seria interessante. Isso agora é para a LESP, né? Atos normativos, primário e dependem de processo legislativo. Daí ele fala as coisas legislativas que são as leizinhas, né? Tem emenda constitucional, tem lei complementar, tem lei ordinária, tem leis delegadas, tem uma medida provisória, tem decreto legislativo e tem o res. O que é res? Esse aqui eu não consigo lembrar. E, é claro, se você não percebeu, na ordem que eu li, existem uma tipo de hierarquia entre as leis, tá? E, tipo, só um tipo de lei cria um tipo de órgão federativo, esse tipo de coisa, entende? Todas essas coisas estão escritas na própria Constituição. Os S atos normativos primários e atos normativos secundários. Só lei, daí tem aquela coisa de só lei pode mudar a Constituição. Por que, tem que ser a lei? Porque a lei, para virar lei totalmente, tem que ser concordada por todo mundo. Tipo, se é uma lei da Constituição Federal, obviamente os vários poderes e os poderes legislativos, todo mundo tem que concordar para isso, para virar lei de verdade.
decretos tentam virar leis, entende? São os atos normativos secundários. Viram decretos que depois tentam virar leis, e daí as leis tentam mudar a Constituição. São os atos normativos primários, as leis. E é o topo da pirâmide constitutiva legislativa é a própria Constituição. Ainda do processo legislativo ordinário, né, de criação de leis. Se você não entende processo legislativo, é basicamente criar leis, tá? Tem ainda as leis ordinárias e as leis complementares. O presidente da República pode criar planos de leis ordinárias que ele manda para a Câmara dos Deputados. E daí, na Câmara dos Deputados, se você não está lembrando, câmaras são os lugares das leis, tá? Tipo, a Alesp é uma Assembleia Legislativa, mas o Poder Legislativo é considerado o chefe do Poder Legislativo. No caso aqui de São Paulo, seria a Câmara. A Câmara, ela é o Poder Legislativo, tá? O Supremo. Voltando. Daí o presidente da República manda um plano de lei ordinária para a Câmara dos Deputados. Daí eles votam. Daí tem aquelas regras de votação para ver quando ganha, que se tiver uma maioria simples, ela vai para o Senado Federal, e daí do Senado Federal vai para a maioria simples de novo, faz uma votação, e se tiver ganhado na maioria simples de novo, ou ela vira emenda, ela, elas são decididas emendas, ou ela continua sem emendas, daí ela volta para o presidente da República, em que o presidente pode fazer o visto, tipo, entendeu? Porque no começo o presidente fez um plano, mas depois que eles fazem as coisas e emendas e trecos, ele pode não querer mais fazer essa coisa lá. Daí ele pode vetar essa lei que ele tentou criar o plano, ou deram um plano para ele ver, e daí ele manda fazer uma sanção, e daí quando a sanção ela é promovida e vira pública, né? Mas se você não entendeu, basicamente o processo legislativo é extremamente complicado. É tipo, vai de um lugar para o outro, vota. Vai para um lugar para o outro, vota. Se eles querem fazer emendas, manda de volta para um outro lugar, eles dão uma olhada, votam de novo, manda para o certo lugar, manda de volta, volta. E quando eles não querem mais, quando finalmente teve um giro e não querem mais fazer emendas, eles finalmente mandam de volta para o presidente, em que o presidente vai vetar ou sancionar a coisa. Basicamente, o presidente veta quando ele tem. Os caras fizeram um monte de emendas que ele não queria que fizesse. Ou ele faz uma sanção e promulga a lei quando ele acha que, bom, acho que dá para usar isso aqui. E pão, né? Parece que tem até uma regra de horas, meu. Eu não sei isso aqui não. Depois eu li e descubro isso. Depois eu aprendo essa coisa de vetos. Não estou interessado em vetos nesse momento. Pula, 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 pula. Se já entendi que eu preciso aprender mais coisas de direito constitucional de legislativo. Por que, que isso é importante? Porque ele cai no treco da analista da Lesp. Bom, terminamos aqui o treco da Lesp. Tchauzinho. Quer dizer, direito constitucional de Lesp. Questões e uns pontos